Cari, a gente terminou o bloco anterior, onde você colocava os limites da medicina do ponto de vista dos saberes, né? Dos saberes estabelecidos. E eu acho isso um exercício de humildade necessário em todos os momentos, mas principalmente em momentos de tantas incertezas quanto as que nós estamos vivendo atualmente. E outro dia, ouvindo um colega cientista, né, ele disse que, olha, os tempos da ciência, sob hipótese alguma, são os tempos do mercado de ações, porque estava sendo muito pressionado, você sabe, melhor do que eu, as pressões que existem aí, o pai do chamado mercado, e quando é que eu vou ter uma vacina, porque o comportamento das ações depende de quando é que vai ter uma vacina. E o médico, claramente, olha, os nossos tempos são outros, porque às vezes eu vou num rumo aqui achando que daqui a 3 dias, ou daqui a 5, ou daqui a 15 dias, e de repente mudo tudo, tenho que começar tudo de novo. Então, é diante dessa humildade que eu sei que você tem, tanto quanto médico, quanto pessoa, mas também enquanto cientista, é aí que eu pergunto quais os desafios maiores da medicina nesse terceiro século, dessa terceira década do século XXI? Olha, em termos de desafio sempre vai existir, não tem jeito, porque à medida que o mundo aparecem novas, né, situações, etc. No meu entender, o maior desafio vai ser na parte psicoemocional. Nós temos que dar um jeito, que a questão de viver muito não vai ser difícil. Nós estamos... O trabalho da gente, no sentido das pessoas viverem muito com saúde, é uma das coisas mais importantes, né? Porque hoje já se vive muito. O doente, às vezes, fica acamado 15, 20 anos, né? E você consegue que as pessoas vivam muito. Então, essa possibilidade de, na área médica, da gente ter continuar com esses avanços que são fantásticos, ela é real. Agora, viver com... Só um instantinho aqui que tem uma... Regina, nós tivemos uma invasão aqui Olha aqui, ó. Vem cá. Me permita, você vai depois editar aí, ó. Esse aqui eu vou editar depois do Google, por favor, Daniel. Não quero editar, não. Esse aqui é o Benjamin. Ei, Benjamin! Que esse bom! É o canadense. Que ótimo! E essa aqui é a Cecília. Cecília! Então, you break my heart! Então, vamos lá. Agora até me perdi aqui. Nós estamos falando sobre o desafio da medicina na terceira década. Você estava falando que tinha uma questão psicoemocional e tal. Eu penso que o grande caminho, o grande desafio da medicina é as pessoas conseguirem viver bem diante mesmo das adversidades. Esse é o grande desafio, porque a gente vai conseguir. Nós estamos realmente, a área médica está um encanto, né? Você vê que esse vírus aí mataria muito mais gente, não chegaria tanto à gripe espanhola, mas os recursos que a gente tem são muito grandes. Então, no meu entender, é preparar todos os médicos no sentido de mesmo o paciente, vivendo a sua adversidade, ele viver com felicidade, na medida do possível, não ter essa passagem, né, de vida com sofrimento tão grande, que é muito doloroso a gente ver os pacientes sem sossego e partir para o outro mundo numa ansiedade monstruosa. Esse é o grande desafio, porque as doenças vão aparecer, mas a velocidade com que a gente vai resolver as coisas é maior. Em relação à vacina, eu tenho um comentário a fazer de um cidadão que emitiu isso até numa rede WhatsApp, e ele fez uma observação muito interessante. Tem algumas coisas que precisa do tempo. Por exemplo, nós sabemos que uma gestação dura de 7 a 9 meses. Não adianta você fazer diferente. Ela vai durar 7 a 9 meses.
Então, a vacina, ela tem um tempo para você construir. Não adianta você querer pular etapas. Você pode, com a tecnologia, adiantar alguma coisa, mas os tempos, eles são mantidos. A minha tranquilidade, assim, entre aspas, né, em relação ao que nós estamos particularmente vivendo, é que nós temos os recursos, né? Se você pega um paciente numa fase inicial do quadro viral, você tem os antivirais, desde os mais caros, né, que é o Remdesivir, que custa aí um tratamento 15 a 20 mil reais, até os mais simples, como o da pesquisa do nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que é o ANITA, né, Anitazoxanida, que é uma medicação antiviral que, se você usar na fase inicial, você não vai deixar a doença avançar naquele mesmo raciocínio que nós usamos antes, né? Em vez de o organismo combater 1 milhão de vírus, vai combater 10 mil, então é muito mais fácil, né? São 2 lobos atacando uma pessoa saudável, ele dá um jeito, né? Então, isso aí é um fato, né? No momento atual que nós estamos vivendo, eu não teria tanta preocupação assim, não. Eu acho que temos que manter os cuidados da máscara, higienização, e adoeceu, não tripudia, não. Começa já o tratamento, que a chance de você ficar bom é muito grande. Então, no fundo, medicina vai ser essa velocidade com que a gente vai poder fazer as coisas. Alcari, no que é que, porque provavelmente uma parcela razoável disso que você acabou de dizer, você teria dito em janeiro de 2020, ou você teria dito em dezembro de 2019, ou em março de 2018. No que é que a pandemia ampliou e aprofundou esta questão do psicoemocional na forma de estar com vida, vivendo? Excelente sua pergunta. Mudou o mundo, né, Arlindo? Olha o que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo, né? Quase que esses recursos que os seres humanos descobriram, que eu acho que é o grande trunfo. No fundo, entra numa outra frase muito importante, né, no viver da gente, né? Eu, como falei, eu sou um apaixonado pelo cristianismo, acho que foi uma excelente opção do nossos antepassados no Brasil, né? Como dizia o Cazuza, se filosofia eu quero uma para viver, se isso, né, for uma verdade, essa filosofia cristã é muito interessante. E na filosofia cristã, que tem tanta resposta, tem uma frase lá muito boa, que se chama, né, analisai tudo e retende o que é bom. E nisso eu abri os olhos para uma frase de Confúcio. Eu acho que o cristianismo é fantástico, uma das frases mais importantes na minha vida é a frase de Confúcio. Ele diz que mais vale acender uma vela do que maldizer a escuridão. Não reclame de nada, não. Dê a solução, busca um jeito de resolver. Enquanto você está reclamando, as coisas não estão se resolvendo. No fundo, é isso aí que a gente sempre tem que estar de olhos abertos e o coração aberto, né? E é isso que a gente está descobrindo com todas essas coisas. Está se dando solução. E isso é que é importante. E essa solução ela tem que ser vista sempre com o olhar da bondade, né? Quando a minha mãe me falou que a orelhinha da Néia era muito bonitinha, ela nos ensinou que sempre tem coisas boas nas coisas aparentemente, né, criticáveis, né, que também que não era correto, né? Alcari, quando você fala de raízes cristãs do nosso povo brasileiro, ela me remete a uma questão que eu acho que é um privilégio que nós, que nascemos nesta terra, Brasília, temos,
porque nós temos inúmeras raízes, né? Nós temos inúmeros vínculos, os nossos nativos, os nossos antepassados africanos e, posteriormente, uma série de inclusões, mas que geraram em nós uma espiritualidade absolutamente singular, ainda que cada um de nós derivando para uma religiosidade. E eu acho que é exatamente essa espiritualidade ampliada, ou é uma coisa muito recente, eu já conversei muito com você sobre isso, na minha época de universidade, falou, não quero mais reclamar, eu quero trabalhar, me deixem trabalhar. Você me essa frase agora, o Carlos Sandoval chamando, deixa o Cari trabalhar, pelo amor de Deus. Então, eu faço parte hoje de um grupo que está exatamente querendo pensar de forma diferente e não querendo sair, se desinstalar das nossas respectivas zonas de conforto individuais. E nós atualmente temos um título que me parece muito importante, que eu resumo, que é: nós temos que sair do BA e irmos para o BR. Aliás, temos que sair do BR e irmos para o BA. O BR basta de reagir. O BA é bora agir. E é com este convite que eu vou fazer uma pausa nessa nossa conversa. E ela é uma pausa porque essa conversa não vai se limitar a esse 1 minuto e a 1h20 e poucos, quase 30 minutos que nós conversamos. Essa nossa conversa, Alcaide, não tem nenhuma dúvida, ela é uma pedrinha muito singular que foi lançada a um corpo d'água e, como bons físicos quânticos, nós sabemos que a gente lançou a pedrinha. Onde ela vai dar, qual o tamanho da onda, em que praia, ou que vai formar. Em que lado do rio ele vai bater, ou do lago, nós não sabemos. Mas é exatamente essas incertezas da vida que a transformam em uma coisa tão bonita. E eu quero fazer um registro de que estou, neste momento, com você, encerrando. Eu vou chamar o primeiro, porque eu não sei se vai ter o segundo, mas eu estou encerrando um ciclo de 20 conversas com quem tem histórias para contar. A sua poderia ter sido tranquilamente a primeira, não foi. Poderia ter sido qualquer uma, e não foi coincidência. Foi alguma coisa superior dizendo que bom. Muito obrigado. Que tanta alegria me trouxe, que tanta satisfação me trouxe. E eu tenho certeza, no sentido absolutamente não egóico, de que vai contribuir com tantas outras pessoas, se encerrar com esta maneira extraordinária de Alcari Simões Júnior se colocar no mundo. Então, meu querido primo, meu irmão mais do que amado, gratidão, gratidão, gratidão. Paz e bem. Um prazer enorme em conversar com você, com tudo que você significa como professor, como uma pessoa que vê o mundo de forma tão bonita. Um abraço.